isso, abra a Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Isso aqui é uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos, porque o mundo está ficando cada vez pior. Não é apenas por causa disso, irmãos, o problema é o coração humano, é o egoísmo humano, é retratado aqui nas palavras do apóstolo Paulo há cerca de 2000 anos. E você vê aí homens que deveriam estar usando em todos os setores. Irmãos, tem uma pessoa que me mandou um telegrama, achando que eu tenho particularidade política. Eu não tenho. O meu candidato se chama Jesus Cristo, eu voto em Jesus Cristo. Eu voto em Jesus Cristo e sou devoto de Jesus Cristo. Eu não acredito no humano. O problema não é, a solução não virá por governo A, B, C. Eu não sou de A, nem de B, nem de C. Eu sou de Jesus. Eu creio na volta de Jesus, a única solução. E o problema não é um acerto político com o ser humano que vai entrar, que vai deixar de entrar. Não, isso não importa. Enquanto Jesus não voltar, esse mundo vai piorar por causa do ser humano, pecador, egoísta. E aqueles que fazem uso político do que está acontecendo vão prestar conta diante de Deus. Eu não tenho preferência política e Deus sabe disso. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força e o seu poder. Eu vou me iludir com A, com B, com um país daqui, país dali. Eu não tenho ilusão. Eu tenho um sonho. E o meu sonho é um reino de um rei justo e fiel. Enquanto este rei não tiver um governo plenipotenciário nesse mundo e governar este mundo, esse mundo irá de mal a pior. Por quê? Por causa disso aqui, 2 Timóteo 3, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque vai ter pandemia? Não. Porque vai ter problema na economia? Não. Porque vai ter desemprego? Não. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, cruéis, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deste. Quantos adjetivos negativos! Esse é o problema do ser humano. Esse é o problema dos sábios e instruídos, daqueles que acham que sabem todas as coisas, quando deveriam se voltar para a fonte, para a palavra de Deus. Volta a Bíblia lá para São Mateus 11, 25, por favor. Então Jesus, ele está dizendo: existe um Senhor no céu e um Senhor na terra, e Deus revelou, mas eles não quiseram. Então foi oculto aos seus olhos. E Deus então revelou aos pequeninos, sim, ao Pai, porque assim foi do teu agrado. Interessante a expressão aqui. Jesus faz um contraste entre os sábios e os instruídos. Na nação de Israel eram chamados grandes, os rabis, que gostavam dos seus títulos, dos seus PhDs, seus THDs, seus mestrados. Eu também tenho mestrado, grandes coisas. Se não tiver Jesus e a revelação, você pode ter o título que você tiver, não tem valor nenhum diante de Deus. O evangelho foi dado para fins práticos. Então os sábios, os instruídos, não tinham apreciação de Deus, mas os pequeninos. Quem eram os pequeninos? Interessante essa expressão, os pequeninos no grego, népios ou nepios, significa criança, infantil, simples, inapto. Vem do grego nepeleo, significa poder. Não, aliás, os que não têm poder, melhor dizendo, os que não têm poder. Nepeleo significa impotente. O pastor Amin Rodor escreveu um belo livro chamado O Poder dos que não têm poder, a vantagem nas desvantagens. Os pequeninos aqui, aqueles que não têm poder humano, mas têm autoridade divina porque andam com Jesus e aceitaram a Jesus. Os rabis instruídos, diz o comentário bíblico, os rabis instruídos olhavam para os pecadores e agricultores iletrados como o povo da terra ou os pequeninos na lei. Então,
veja a diferença. Lá em Jerusalém, lá na Judéia, os sábios instruídos, os doutores da lei. Uau! Lá na Galileia, os pequeninos, o povo da terra, o povo da roça, o povo simples, o povo que plantava nas margens, naquele território ali de Jezreel, as margens do Rio Jordão, que saía da Galileia e descia, uma região extremamente própria para o plantio. Os pescadores, aqueles que não entendem da lei, os ignorantes, os iletrados. Deixa eu perguntar para você, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre quem? O que as pessoas disseram, quem são estes homens? Só podem estar bêbados? Eles são incautos? Eles são ignorantes? Eles são iletrados? Eles são da Galileia? Eles não falam tão bem quanto nós, eles não conhecem a lei tão bem quanto nós. Sobre quem desceu o Espírito Santo? Os grandes ou os pequenos? Os sábios instruídos ou os iletrados? Quem se tornou o apóstolo Pedro, um pescador nas mãos de Jesus? Quem se tornou João, um outro pescador nas mãos de Jesus? Logicamente, Deus usou Paulo, um sábio, um instruído, um doutor da lei, mas que se humilhou profundamente e se chamava o menor dos apóstolos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode usar a cultura, lógico. Deus ama a cultura. Deus pode usar o letrado, o estudado, mas se ele for humilde o suficiente para se apegar à revelação e não falar coisas da sua própria mente ou beber em fontes que não tem nada a ver com o momento em que nós estamos vivendo especialmente. Os rabis olhavam então lá para a Galileia e diziam, lá estão os iletrados, os pequeninos, os nepeleus, os incautos, mas aqueles que aceitaram Jesus. Diz para mim, quem virou de cabeça um império romano espiritualmente falando, quem abalou um sistema praticamente mundial daquela época em termos religiosos, se não foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que falavam daquilo que tinham visto e ouvido, e não de Platão, não de Sócrates, não de fontes humanistas daquela época, mas exaltavam Jesus Cristo e a sua ressurreição. Verso 27 diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Uma das coisas que a gente estuda em teologia é inspiração e revelação. Há um termo teológico interessante que diz assim, Deus é incognoscível. Significa que Deus não pode ser conhecido, mas Deus se dá a conhecer. Deus se revela, e Deus se revela através da Bíblia, através do Espírito Santo na Bíblia e através do dom profético também. Mas a plena revelação de Deus é Jesus Cristo. Como Deus é, como Jesus foi aqui na terra. Como Deus pensa, como Jesus foi aqui na terra. Há um pensamento de Ellen White no Desejado que diz assim, Jesus é o pensamento audível de Deus, era a voz de Deus, não apenas o porta-voz, mas a própria voz de Deus, porque Ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será. Como Deus trata as pessoas, como Jesus tratou. O que Deus pensa na humanidade, como Jesus cuidou, revelou, perdoou, salvou, instruiu. Agora, queridos, vamos ser bem sinceros. Depois eu vou mostrar uma citação. Estude os evangelhos e você vai ver o amor, a misericórdia, a compaixão, os milagres de Jesus. Mas também você vai encontrar um Jesus irado no templo pelo menos 2 vezes. Levantando a sua mão e expulsando ali aqueles vendilhões que faziam da casa de Deus um comércio, dizendo, não façam da casa de meu pai um comércio. A ira santa de Deus com as coisas sagradas, porque ele considerava ainda o templo como a morada de Deus, a casa de Deus, até que o véu foi rasgado. Exatamente na hora em que o cordeiro foi morto, Jesus morreu na cruz, às 3 da tarde. Ah, queridos irmãos, a plena revelação de Deus é Jesus. Sabe, muitas pessoas falam em 3 dispensações.
Antigo Testamento, a dispensação do Pai. Os Evangelhos, a dispensação do Filho. E depois dos Evangelhos em Atos em diante, a dispensação do Espírito. Não existe isso. Só existem duas dispensações na Bíblia. O Antigo Testamento e os Evangelhos é a dispensação de Cristo. E depois vem a dispensação do Espírito Santo. Armite diz, o tempo em que nós vivemos, para aqueles que buscam, é a dispensação do Espírito Santo. Portanto, quando você começa a ler Gênesis 3 em diante, toda vez que aparecer Deus, o Senhor dos Exércitos, seja o nome que é dado a Deus no Antigo Testamento, essa pessoa quem é? Jesus Cristo, o Filho. Deus, o Pai, nunca entrou em contato com a raça humana após a entrada do pecado. Vou ler uma citação. Patriarcas e Profetas diz assim, desde a queda do homem, toda a comunicação entre o céu e a terra e a raça caída tem sido por meio de Jesus Cristo. Só existe duas dispensações, ou dois períodos do trabalho da divindade aqui na terra. O primeiro período, Jesus Cristo, até a sua ressurreição e ascensão. Quando ele é entronizado, ele envia o seu pontífice, o seu representante. O último elo entre o homem e Deus é o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Não existe três dispensações, existem duas dispensações. Dois períodos em que a divindade atuou na terra, através de Deus o Filho no Antigo Testamento, Deus o Filho nos Evangelhos, Deus o Filho encarnado, como preguei sábado passado. Nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu ao céu. Voltará em glória e majestade, enquanto isso intercede por você. Depois que ele foi entronizado, temos a dispensação do Espírito Santo. Portanto, estamos vivendo esse período. Irmãos queridos, o quanto nós precisamos buscar esse elo. Testemunho para Ministros, página 511, diz assim, a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. O último elo entre o céu e a terra é o Espírito Santo, que é o sucessor de Cristo na terra e o seu representante. Interessante, né? O ser humano rouba os títulos do Espírito Santo. Pontífice, a ponte entre Deus e o homem não é um homem. A ponte entre Deus e o homem é o Espírito Santo. O representante de Deus na terra não é um ser humano. O representante de Deus na terra é Deus, o Espírito Santo. Deus não se faz representar por homens no que diz respeito à intercessão, ao perdão. As coisas que pertencem à divindade não tem nada a ver com a humanidade. Eu não sei como alguns seres humanos um dia vão prestar conta para Deus. Quando você lê e estuda que o ser humano oferece perdão divino no lugar de Deus e se coloca como intercessor, pontífice. Um outro nome erroneamente usado, muitas vezes para títulos pastorais, é reverendo. Irmãos, o único que merece reverência é Deus. Eu não sou reverendo. Eu sou humilde, simplesmente um pastor, um servo de Deus, um escravo de Jesus, um soldado. O único que merece reverência é Jesus Cristo. Então jamais deveríamos chamar o homem de reverendo. Eu tinha um irmão no passado que brincava comigo, reverendo. Um dia, a terceira ou quarta vez, eu chamei ele e falei, irmão querido, com todo o amor, eu sei que você me chama com carinho, não me chama de reverendo. Eu não mereço reverência. Quem merece reverência é Jesus. Me chame simplesmente de pastor. E agora vem o convite, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os sábios no tempo de Cristo, com suas meticulosas transformações da lei de Deus, sobrecarregavam as pessoas, e aquilo não aliviava o fardo. Mas também tinha os seres humanos, pecadores, prostitutas, publicanos, ladrões, também não estavam satisfeitos. Porque nada satisfaz a alma da pessoa a não ser Jesus. Então Jesus, venham a mim todos. Se você é um instruído, se você é um sábio, se você é um iletrado, se você é um pequenino, ou se você se acha grande, aí você que precisa vir mesmo, venham a mim.